Aqui, você define o presidente. Muito bem, voltamos então para a última parte deste terceiro debate entre os candidatos à presidência do Diretório Estadual do PT. Eu quero agradecer aos quase 3.000 internautas que estão nos assistindo, que estão acompanhando atentamente esse debate em vários pontos do estado de São Paulo e em alguns pontos do Brasil. Mas são quase 3.000 internautas acompanhando o debate. Agora, os 5 candidatos vão responder a uma mesma pergunta formulada pela mesa. Foi pergunta escolhida pelos militantes. Via linha direta, vinha o site Linha Direta, eles entraram, formularam as perguntas e a pergunta escolhida é a mesma pergunta para os 5 candidatos. A pergunta será respondida em 3 minutos pela candidata Misa Boito, pelo candidato Carlão, pelo candidato Emílio de Souza, pelo candidato Lício Lobo e pelo candidato Miranda. A pergunta é esta: como o senhor pretende fazer a organização partidária a partir da sua eleição para a presidência do PT? Eu vou sortear. Deixa eu sortear aqui, fica melhor, né? Então vamos ver quem responde a esta questão. O candidato vai ter 3 minutos para a sua resposta. Como o senhor pretende organizar o partido a partir da sua eleição? Quem responde? O primeiro é o candidato Carlão. Bom, eu penso que a organização partidária é uma das ferramentas mais importantes e a agenda mais importante que nós tínhamos que priorizar. Primeiro, eu acho que é enfrentar o desafio de uma ampla campanha de filiação e dando prioridade à juventude, negros e mulheres, para que a gente possa dar exemplo à sociedade daquilo que nós queremos construir para o nosso partido. Mas não pode ser uma pura filiação que não venha acompanhada de um amplo processo de formação política para que a gente possa fazer uma intervenção nesses setores de forma organizada. Uma segunda organização importante que nós temos que fazer é a atenção às macro-regiões. As macros, elas precisam deixar de ser quintal de parlamentares, que muitas vezes, às vezes até pagam aluguel de sedes. Nós precisamos fazer da macro uma instância que possa produzir política no interior do Estado, para que a gente possa armar o partido também nesses setores, criando lá uma comunicação, tendo um jornal coletivo dessa região, e essa instância ser deliberativa, porque é isso que vai fazer com que a gente possa enraizar o partido nas pequenas cidades, aonde muitos dirigentes chegaram a dizer que pequenas cidades não ganham eleições, mas elas perdem. Basta pegar os resultados das últimas eleições, nós vamos ver que nós somos derrotados em várias cidades do interior por falta de uma organização, de uma política organizativa nesses setores. E a outra importância que nós precisamos dar é que nós temos que fazer da direção uma direção dirigente e autônoma. Ela tem que se reunir periodicamente, ela tem que reunir a sua executiva, ela tem que criar os espaços de deliberação. Os espaços de deliberação não pode tornar a fazer do presidente uma instância do partido, que muitas vezes vai no município, vai o presidente ou vai um dirigente resolver um problema no município. Na verdade, se cria mais problema. E a outra importância é a gente dar uma atenção especial para a finança partidária. A finança partidária é um patrimônio que vai fazer com que, ao longo dos anos, a gente não deixe esse partido depender de doações de empresários. Nós temos
vivido uma grande parcela da sobrevivência do partido é de doação, e nós não podemos fazer com que isso continue acontecendo, porque nós vamos estar abrindo mão do principal patrimônio que nós temos, que é a militância. Nós temos que valorizar o papel do militante, não podemos fazer com que esse militante só contribua com o partido nos momentos de encontro ou de PED. Por isso que é necessário a macro ter essa autonomia, porque ela vai também fazer essa arrecadação. Muito obrigado. De baixo para cima. Muito obrigado, candidato Carlão. Agora, sorteio o segundo candidato a responder. É a vez de Lício Lobo. A pergunta, por favor, o microfone. Lembra-se da pergunta, não? Sim, organização partidária. Ok. Bom, companheiros e companheiras, acho que esse tema é um tema central para o nosso debate aqui e tem a ver com a alma do PT. O que é o partido? E eu retomo a linha da minha resposta anterior. A política do partido vai orientar a nossa organização. Se prevalecer no partido uma concepção que acha como natural, tem como natural, uma aliança do PT com o grande capital, com o agronegócio, com os setores da burguesia, nós vamos ter uma organização frouxa, uma organização fluida, uma organização burocrática do PT. E qualquer militante sincero que está presente aqui, está nos ouvindo aí pela internet, que vivenciou as origens do partido, aquele partido que nasceu lá nas greves do ABC, sabe que nós estamos caminhando para isso. Vamos ser sinceros, falar o português claro aqui. O PT corre o risco de se transformar numa máquina eleitoral, de deixar de ser um partido político que representa os interesses da classe trabalhadora, do povo brasileiro, da juventude, e se transformar numa máquina eleitoral. Eu não estou dizendo que isso está dado, mas eu estou dizendo claramente aqui que nós temos sinais preocupantes do PT que nos apontam para isso, e que essa é uma tendência que tem que ser revertida. E vai ser revertida se a gente tomar consciência desse problema e dar propostas que resolvam o problema. E a proposta é mudar a política. Eu não aceito uma política que tenha como natural e estratégico aliança com o grande capital. É parte do debate que nós fizemos aqui. Isso se expressa, por exemplo, nas finanças do partido. Grande parte da receita que financia a vida orgânica do PT, a vida cotidiana, eu não estou dizendo campanha eleitoral, a vida orgânica e cotidiana do partido é coberta por doações de empresários. Uma parte é fundo partidário, creio que por volta de 40%, outros 40% são doações de empresários e apenas 20% são contribuições militantes. Dos militantes comuns, dos cargos de confiança, dos prefeitos. Esse é um problema seríssimo, que revela uma fratura orgânica no PT. E nós precisamos mudar isso. E mudar isso tem a ver também com mudar a qualidade da atuação do partido. Tem a ver com imprensa partidária. Se o PT quer se organizar, quer enfrentar o poder do grande capital, quer enfrentar a Veja, a Rede Globo, a grande mídia, é inadmissível que o PT, de 33 anos a 10 anos governando o Brasil, não tenha um jornal diário. Nós temos que ter um jornal para fazer o combate ao grande capital, ao inimigo de classe, que dialogue, que alimente a internet, que faça disputa política na sociedade. Precisamos ter formação política. E é lamentável que as regras do PED tenham sido quebradas. Uma regra do PED, por exemplo, finalizando, era que o militante tivesse participado de uma atividade política. Isso foi derrubado pela maioria do PT. Muito obrigado. Tempo encerrado. Agora nós temos apenas 2 nomes. Quem responde agora é o candidato Emídio de Souza. Olha, eu acho que quando a gente faz um debate para escolher quem vai ser o presidente do PT e também os debates entre as chapas, ele deve mesmo se concentrar nas propostas de organização partidária, em como nós vemos esse desafio. E eu queria classificar, eu acho que nós temos alguns desafios pela frente. Primeiro, o desafio da formação política. A nossa formação política está deficiente e muitas vezes centralizada. Quer dizer,
Eu acho que o modelo de formação política que nós devemos adotar deve ser em conjunto com as macros e com os diretórios municipais. Sabe, para fazer com que ela aconteça lá onde a pessoa vive, lá onde ela tem problema, lá onde a informação não chega, nos cantos mais distantes do nosso Estado. Então, o PT, a formação política também tem que ser descentralizada. Eu acho isso vital para a gente produzir uma nova geração de dirigentes preparadas tanto para as eleições como para a disputa política ideológica, tanto para a disputa de hegemonia que o tempo todo bate a nossa porta. A segunda coisa é a questão da descentralização da nossa estrutura. O PT criou as macros, nós temos estruturadas 20 macros, nós temos estruturados 640 diretórios no Estado de São Paulo, mas a verdade é que o funcionamento desses diretórios ainda é muito precário. Eu concordo com o Carlão. Tem lugares onde nem diretório tem, não tem sede, não tem jornal. Se você não tem jornal, não tem sede, não tem nada, como é que você fala com a sociedade local? Então, essa é uma coisa que eu acho que nós vamos ter que enfrentar. Esse problema da estrutura dos diretórios municipais. E isso faz com que, o que eu acho pior, Carlão, é que, às vezes, você tem casos de parlamentares nossos que entram com emendas parlamentares a favor de determinadas cidades que nem são governadas pelo PT. O problema não está aí. O problema é que às vezes ele faz isso, informa o prefeito e não informa o diretório do PT. E aí o diretório do PT não consegue fazer a disputa política em torno daquela obra que está beneficiando a cidade ou daquele serviço. Eu acho que, nesse sentido, o diretório tem que centralizar os parlamentares. E tem que chamar e falar o seguinte, pode entrar, mas não custa nada você avisar, porque quando você avisa, você valoriza o PT. E às vezes o prefeito, na hora de inaugurar aquela obra, ele nem lembra, ele nem fala que aquela obra é fruto de uma emenda vinda do governo do PT. Então nós precisamos centralizar isso. E a outra coisa é atrair a juventude. As manifestações de junho mostrou que nós temos uma juventude nova e disposta a fazer política de forma nova, de forma diferente, que exige uma nova postura nossa. Então, ir atrás dessa juventude me parece fundamental. Muito obrigado, candidato. Agora sim, nós temos apenas 2. Vamos ver aqui, quem é que responde agora? É o candidato Lício Lobo. Você já respondeu? Então é o Miranda. E o Miranda não está aqui. Cadê o papel do Miranda? Está aqui. Calma que está aqui. Não sumiu, não. Não sumiu, não. Está aqui. Miranda, está aqui. Está aqui, Miranda. Está certo. E depois é a candidata Misa Moito. Primeiro, Miranda. Bom, a primeira coisa que nós temos que ter claro é que os trabalhadores sem organização são matéria-prima para a exploração do capitalista. E é por isso que em lugares onde tem um pouco desenvolvimento da luta de classes, existe uma exploração maior, como inclusive alguns camaradas já colocaram aqui na mesa. Por isso que no interior é mais difícil, porque o nível de consciência política é menor, justamente por causa da luta de classes. Desse ponto de vista, nós temos que ganhar mentes e corações. Nós temos que ganhar militantes. Nós temos que ganhar aquilo que da minha geração, eu não sou fundador do PT, mas eu saí recolhendo em 81 assinatura à torta e à direita. Você vê que, dependendo da situação, a gente tem que mudar a forma de atuar para legalizar o partido. E ganhar mentes e corações significa que nós temos que valorizar a militância. E desse ponto de vista, eu quero falar a verdade com vocês, militantes, dirigentes. O PED não valoriza a militância. E a militância não são os assessores, os que têm cargo, os que são liberados do sindicato. Os militantes são aqueles que, sem ser liberados, sem ganhar um tostão, lutam pelas ideias, dedicam uma parte da sua vida à luta para transformar a sociedade, a luta por uma reivindicação no seu bairro, a luta na fábrica, a luta no campo pela reforma agrária. E isso,
O PED impede. Por quê? Porque os vícios da eleição burguesa, ou seja, do aparelho, das máquinas eleitorais, eles cooptam e deixam os militantes de lado, porque militante dá muito trabalho, reclama muito, quer lutar muito, enche o saco às vezes. Eu já ouvi isso de companheiros e companheiras. Portanto, temos que ter o fim do PED, e para ter o fim do PED, para que se reúnam os militantes em encontro, para que se reúnam em congresso como era antigamente. A segunda coisa é a autonomia financeira, porque se a gente ganha mentes e corações, nós ganhamos companheiros e companheiras para fazerem campanha de arrecadação financeira, para não depender do fundo partidário que nos controla, para não depender de doação de empresas privadas, para fazer um jornal diário, para fazer um combate político e ideológico na sociedade, porque senão nós podemos correr o risco de virar o PASOK, que era o partido que há 2 anos atrás tinha 63% dos votos na Grécia, e hoje tem menos de 10%, porque era socialista, mas só fez pose, porque aplicou os planos do imperialismo. Ou PSOE espanhol, que cada vez cai mais. Ou podemos tirar as lições do que foi o Partido Comunista Italiano, que de milhões que se reuniam, virou pó e nem existe mais. Esses são os nossos desafios. Ganhar mentes e corações na luta pelo socialismo. Muito obrigado, tempo esgotado. Agora, a última resposta da candidata Misa Boito, por favor, microfone. Candidata Misa Boito. O que eu proponho que a direção do partido faça, uma vez eleita nesse PED, sobre organização partidária? E o que eu faria e farei, estando na direção e propondo que se faça? Primeira coisa, eu começaria por propor que a gente defendesse que o partido continue existindo. Então, a primeira medida, vejam vocês, de organização partidária que eu proporia, é uma campanha nacional pela anulação da ação penal 470, que condenou dirigentes do PT, mas não nos enganemos, é uma ofensiva contra o PT, porque nem o PT, fazendo muita concessão, ele é tragável para as classes dominantes desse país e para o imperialismo. A segunda medida de organização partidária é reerguer as bandeiras do PT. Porque aos companheiros que elegeram esse tema, eu queria trazer uma reflexão. Política e organização não andam separadas. Eu sou do PT dos núcleos, daqueles núcleos que se reuniam e discutiam como nós vamos apoiar a greve do pessoal da Mercedes. Hoje, os núcleos não existem mais. Hoje, os diretórios não se reúnem, eu sou membro do diretório estadual. Se eu contar para vocês quantas reuniões eu fiz esse ano, vocês não vão acreditar. Vou mais longe. Se eu contar para vocês quantas das coisas que o diretório estadual do PT de São Paulo fez, inclusive em meu nome, sem que eu tivesse sido consultada, como, por exemplo, agora, estão gestionando o vice do agronegócio, e eu tenho um mandato, ninguém me perguntou. Então, a política orienta a organização partidária. Esse partido já teve muita vida. Esse partido, no encontro nacional, terceiro encontro nacional, derrotou propostas de pessoas muito importantes contra o colégio eleitoral. Eu combateria, eleita no PT, contra os centros paralelos de poder, que são os mandatos, e que tem um instituto no Ipiranga hoje, que decide mais o rumo do partido do que a executiva nacional do PT. Finalmente, se eu acho que é necessária uma reforma política no país, eu acho que é necessária uma reforma do PT. E essa reforma começa por retomar a democracia no partido, que é dar a palavra aos militantes e o poder aos militantes de decidir o rumo do partido. É por isso que nós estamos levantando, Emílio, que você perguntou, o fim do PED, porque não dá para discutir com 5 mil e depois, no dia da eleição, vai 150 mil votar. Muito obrigado, candidata. Bom, lembrando que este terceiro debate entre os candidatos à presidência estadual do PT
será exibido novamente na segunda, na quarta e na sexta-feira, às 16 horas, pela webtvlinhadireta.org.br, sempre às 16 horas. Agora, na última parte do debate, cada um dos candidatos terá 5 minutos para fazer as considerações finais sobre o que foi debatido, sobre o que foi conversado esta tarde aqui em Taubaté. Então, o primeiro candidato a fazer sua consideração final, bom, candidato ou candidata, não sei, vai ser exatamente a candidata Misa Boito. Faz, portanto, suas considerações finais, 5 minutos. Bem, companheiras e companheiros, eu queria começar a chamar a atenção de vocês para uma questão. Nós estamos fazendo o PED no estado de São Paulo, mas vocês viram que aqui o que dominou o debate não foi o estado de São Paulo. O que dominou o debate foram questões nacionais. E isso não é porque nós, paulistas, tenhamos mania de falar em nome de todos. É porque tem um fato político objetivo para que isso ocorra. E o fato político objetivo para que isso ocorra são as jornadas de junho. Eu começo por aí porque não dá, e é isso que a nossa chapa está insistindo, não dá para, depois do que aconteceu nesse país, dizer que o que nós precisamos é mais do mesmo. Esse caminho não é o caminho aconselhável se nós queremos nos consolidar como um partido que vai passar pela história do Brasil como o partido que fez as mudanças necessárias, estruturais, que ele se propunha a fazer quando ele foi criado. O PT não foi criado para dar vaga em universidade pública, universidade privada, com dinheiro público, para o aluno ter uma bolsa de estudo. O PT foi criado para consolidar uma educação pública e gratuita do começo ao fim, nesse país que não teve. O PT não foi criado para dar Bolsa Família. O PT foi criado para dar terra a quem nela trabalha. Por isso, eu fiquei abismada quando eu li a fala do Lula na comemoração dos 25 anos da Constituição, que o PT naquela época era muito radical. O partido seria ingovernável. A gente tinha propostas, por exemplo, a reforma agrária, a reforma tributária. Quer tema mais atual do que a reforma tributária? Companheiros e companheiras, dinheiro do royalty do petróleo para a educação. Parece bom, mas vocês sabem quanto vai do royalty? Quanto vem de royalty para ser distribuído para a educação e para a saúde? 15%. 85% vai para o bolso do capital privado. A Federação Única dos Petroleiros tem um projeto. Petrobras 100% estatal com monopólio do petróleo. Quem quebrou o monopólio do petróleo foi o Fernando Henrique, o mesmo que nós vamos enfrentar agora com apoio ao Aécio Neves. Vocês já pensaram que campanha em 2014? Se a gente polarizasse essa nação dizendo que ia acabar com a herança do Fernando Henrique e devolver o petróleo à nação? Ao invés de ficar ouvindo o Fernando Henrique dizer que ele sabe privatizar melhor do que a gente? Junho abriu uma situação nova. É preciso uma constituinte soberana nesse país, que faça todas as reformas profundas. Mas a reforma política já é um primeiro passo. E é por isso que eu acho que o PT tem que apoiar a proposta do MST, da CUT, de vários movimentos, do plebiscito popular por uma constituinte soberana, exclusiva, que faça reforma agrária, que vai ser feito em 7 de setembro do ano que vem. Muita coisa precisa mudar nesse país. As privatizações, nós precisamos acabar com as privatizações. E não continuar. Ainda adianta falar que concessão não é privatização. Sabe o que o Fernando Henrique fazia com o petróleo? Concessão. Não é criação petista, concessão. É criação do PSDB. E, finalmente, retomando, acho que desenvolvendo essa política é que nós vamos nos colocar em condições de enfrentar verdadeiramente o PSDB em São Paulo. Porque aqui é a trincheira da política dos tucanos que, infelizmente, ainda sobrevive no âmbito nacional. O superávit fiscal primário é coisa de tucano
em 2000. Fernando Henrique Cardoso. Estamos livres do FMI, mas o que a FMI mandou fazer aqui continua. E, finalmente, para encerrar, a política de alianças. Companheiros e companheiras, esse país viu a semana passada a truculência da polícia militar no Rio de Janeiro contra os professores. O Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro tirou uma nota. Mas, infelizmente, companheiros e companheiras, essa política de aliança leva a que até hoje o PT esteja no governo de Cabral, que fez sumir com Amarildo, que agora está reprimindo os professores. Então dizer que tudo tem que continuar assim, que a gente fica num governo que desce o cacete, que a gente governa com a Cátia Abreu, agora vai vir para a base do governo no PMDB, e que nós vamos governar com o agronegócio, novos junhos virão. Candidato, e ninguém terá direito de dizer que está surpreso. Obrigado. Muito obrigado, candidata Misa Boito. Mais um candidato para as considerações finais. Agora é a vez de Emílio de Souza, desculpe. Emílio de Souza. Pode errar o nome, mas o número é 380, tá bom? Eu queria dizer a vocês aqui o seguinte. Primeiro, é uma satisfação, mais uma vez, a gente concluir um debate, ver como é bom debater ideias. Mas, se eu pudesse resumir o resultado desse debate e dos que tem tido, eu acho que o PT agora tem que escolher se ele quer ser um partido da esquerda analógica no mundo digital ou se ele quer ser um partido digital no mundo digital. Traduzindo, nós precisamos ver se nós vamos querer voltar a ser o PT de 1980, eu digo em termos de bandeira, em termos do que nós significávamos, ou nós queremos ser um partido que governa o Brasil, que muda a vida das pessoas. Aqui se falou demais, aliás, eu queria saudar os internautas que nos acompanham. Esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo que um debate tem 100 pessoas aqui, mas tem 3.000 acompanhando. Um ato que você faz que tem 1.000 pessoas, tem outras 50.000 acompanhando. Esse é o mundo que convoca manifestações pela internet. Você vê que, enquanto nós estamos reunidos aqui, enquanto nós estamos debatendo aqui há 2 horas, a Marina Silva, que há pouco tempo, que passou o tempo todo dizendo que ia criar um novo partido, contra a velha política, que não aceitava os vícios da política tradicional, acabou de se filiar ao PSB para ser vice do Eduardo Campos. Ou seja, por que nós temos que ter orgulho da nossa história? Porque o PT apanhou demais. O PT apanhou mais do que qualquer outro partido já apanhou nessa história desse país e continua apanhando, e continua crescendo, e continua conquistando prefeituras, e continua ganhando o governo federal, e continua tendo apoio do povo. Sabe, eu lamento ter visto aqui mais ataques ao próprio PT do que ataques aos nossos adversários. Sabe, lamento, porque a impressão que dá é que os nossos inimigos estão aqui dentro. E eu fico olhando as tarefas que foram feitas nos últimos 11 anos, o que o Brasil mudou nos últimos 11 anos, e o que ele ainda tem que mudar, exige de nós um grau de unidade de organização que nós precisamos parar de pensar como esquerda analógica. Nós precisamos saber que não é pecado ter aliado. Nós vamos ficar discutindo agora se o Vacareza fez isso ou fez aquilo, se o Carlinhos Almeida nomeou alguém, não sei em que cargo, sabe, que é filiado ao DEM, e nós queremos saber o rumo que o país está seguindo, o rumo que São José dos Campos está seguindo, o rumo que Taubaté pode seguir, sabe, e o papel que o PT pode ter em tudo isso. Eu sou candidato, fui anunciado aqui no começo como candidato da CNB, e eu sou da CNB, fui da articulação desde o início, mas eu tenho muito orgulho de ter apoio também do PTLM, ter apoio do Novo Rumo, da Mensagem, do Movimento PT e da Esquerda Popular Socialista. Muito orgulho. Sabe, quero que todos saibam que se eu tiver o orgulho, se eu tiver a honra de vencer o PED no dia 10 de novembro, eu não vou ser presidente apenas dos que votaram em mim.
Eu vou ser presidente de todos os petistas do Estado de São Paulo e daqueles que querem construir o PT. E vou saber me abrir para a crítica. Vou saber me abrir para a crítica, porque quem não quer ser crítico, quem não quer ser criticado, quem não quer abrir oportunidade para o debate, é melhor ser outra coisa do que ser dirigente partidário. Eu poderia ser outra coisa na vida, depois de ter sido prefeito de Osasco, tinha densidade eleitoral para isso, mas eu escolhi um caminho, que é o caminho que eu acho fundamental, porque para a gente conseguir continuar avançando, nós precisamos quebrar os tucanos em São Paulo. Como já quebramos o bico deles em São José dos Campos, em Jundiaí, em Osasco, em tanto canto e na capital, nós podemos quebrar aqui também. E vamos quebrar, porque nós temos um partido que pode ter errado, mas o que ele acertou nesse país não é brincadeira e nunca ninguém na nossa quadra, nunca ninguém acertou tanto quanto nós estamos acertados nessa quadra da história. Eu quero pedir o voto de vocês. O voto não apenas para ocupar um cargo para entrar na minha biografia, mas um cargo e o voto para fazer do PT de São Paulo um PT revigorado, para que o militante da pequena cidade do interior se sinta tão forte e tão valorizado quanto o militante que mora no centro da capital de São Paulo. Para que as mulheres do PT, sabe, a conquista e o espaço dela não seja apenas, só para concluir, não seja apenas aquilo que está no Congresso, se torne de fato um partido com paridade e um partido com espaço para a juventude. Muito bem, vamos às considerações finais de mais um dos 5 candidatos à presidência do Diretório Estadual do PT. Agora é a vez do candidato Carlão. Eu quero dizer que esse momento é um momento importante, não pode ser um momento de euforia. A pesquisa não pode ser o nosso guia. É preciso a gente reconhecer, necessário a gente reconhecer as conquistas do lulismo. Mas aqui, esse é o espaço que nós não temos que discutir as conquistas. Nós temos que discutir os nossos erros para ver como é que nós podemos ampliar as conquistas que nós tivemos. Por isso que aqui a gente tem que falar da nossa limitação, da limitação do partido, da limitação do governo, porque lá fora nós vamos disputar na sociedade as nossas conquistas, dizer que o Lula e Dilma foram o maior governo que esse país já teve. Nós já estamos convencidos, nós não precisamos falar isso para nós mesmos, mas nós precisamos corrigir aquilo que nós não conseguimos fazer na sociedade, os aliados que nós perdemos. Não é pouco dizer que a Marina saiu, não. A Marina saiu porque ela não concordou com muitas coisas que continuam acontecendo no nosso partido e que nós precisamos combater, e é a responsabilidade de todos nós. E o PED, os encontros do PT, é um momento importante para que a gente possa fazer isso, porque eu considero que foi muito importante, foram muita coisa que a gente fez nesse país, mas tem muita coisa nesse país ameaçado de nós perdermos numa canetada, porque assim, não é medo da rua, não. Porque a direita não foi capaz de canalizar o que aconteceu na rua, porque muita gente da burguesia que tentou aproveitar do momento não tinha experimentado o cacetete democrático dos tucanos aqui em São Paulo. Tomaram muita porrada da polícia aqui, tomaram pancada no Rio, aí a burguesia teve que a imprensa deu uma recuada. Mas a burguesia e o capitalismo provou que pode disputar essa política na rua contra nós, sim. Já provaram isso por erros históricos nossos. Se pegar os ministros do Supremo, a maioria foram nomeados por nós, foram articulados por dirigentes, por pessoas do nosso partido. Nós não fomos ver a biografia desses caras, e olha o que fizeram conosco lá. O dinheiro que a gente dá para a Folha de São Paulo, para a Veja e para um monte de imprensa por aí, hoje eles escolheram o lado do que eles querem ficar. Então não podemos ficar só nos elogiando. Fizemos muita coisa e nós vamos disputar essa conquista que nós tivemos na rua, mas nós precisamos corrigir a nossa rota, porque se nós não corrigirmos, nós vamos padecer de ter um partido que não vai ser mais um partido da classe trabalhadora, porque nós estamos perdendo aliados históricos importantes e estamos trocando isso muitas vezes com filiações em massa para disputar a PED,
porque a filiação do partido ela exige formação, e hoje que tipo de formação que é dado para reconhecer um novo filiado? Bastou assinar a lista de presença. Então são esses erros que nós precisamos construir, corrigir, para que a gente possa ter um partido ainda mais forte, para ampliar as conquistas que nós já tivemos. Tudo isso que o Emílio colocou é muito importante, mas nós queremos ampliar e queremos fazer mudanças e transformações na estrutura. Inclusive, podemos começar pelo nosso partido, fazer uma reforma política interna. Nós não podemos ter vereadores e deputados com 20 anos, 30 anos de mandato. Nós precisamos começar a corrigir, porque senão nós vamos começar a receber Marcelinho Carioca da vida toda hora, porque nós vamos ficar precisando de votos como o dele. Então é esse tipo de política que nós não podemos aceitar no nosso partido, porque nós estamos trocando os Marcelinho Carioca pelos petroleiros, por metalúrgico, muitas vezes quando a gente não debate a redução da jornada de trabalho de 40 horas, quando a gente coloca na Secretaria de Habitação de São Paulo o representante do Maluf para fazer Minha Casa Minha Vida. Como é que isso vai ser possível? A gente quer enganar a gente mesmo. Nós temos que reconhecer que esse partido não pode ser mais sustentado por patrão, porque patrão cobra caro, patrão não brinca em serviço. Os trabalhadores querem contribuir com esse partido, mas ele precisa ver a nossa cara. Quando vê um vice usineiro desse jeito, ele vai dizer, para que eu vou lá dar R$10? Nós temos um vice em São Paulo com muita grana, então não depende, não precisa de mim. E é isso que eu quero corrigir, junto com todos e todas no partido, para que a gente tenha um partido dos trabalhadores, controlado pelos trabalhadores. Não estamos negando política de aliança, mas não podemos abrir mão daquilo que nós construímos a duras penas, enfrentando a ditadura, enfrentando o exército desse país, junto com os trabalhadores, e não podemos deixar eles de lado nesse momento. Um abraço e peço o apoio de todos e todas agora no próximo dia 10 de novembro. Muito bem, vamos às considerações finais agora do candidato Lício Lobo. Bom, eu acho que esse debate foi muito importante, porque ele começa a deixar evidente, para quem não tinha ciência, e cada vez vai ficando mais claro, que nós temos grandes divergências dentro do PT. E elas não são pequenas, se expressaram aqui na mesa. E eu queria dizer que a principal divergência, ela tem a ver que tem um setor, que eu acho que o Emílio verbalizou isso aqui com muita clareza, que acha, no central, que tudo vai bem. Nós estamos no rumo certo, o governo Lula e Dilma é um sucesso, a política de alianças é uma política acertada, e nós vamos conquistar o governo de São Paulo em 2014 e vamos seguir transformando o Brasil, melhorando a vida do povo, fazendo as melhorias que o PT tem feito. Eu não compartilho dessa ideia. A chapa que eu represento, a chapa Esperança Vermelha, para a qual eu peço o voto de vocês, e para a minha candidatura, partilha da ideia que algo vai mal. Algo vai mal. E eu não consigo entender que um militante sincero do PT, quando faça uma análise honesta, franca consigo mesmo, não sinta que tem alguma coisa errada no partido. Não se trata aqui, o Emílio acho que tentou fazer, acho que deu uma forçada de barra aqui quando fala que a maioria veio criticar o PT e não vê erros nos inimigos, que acho que tem um problema ali. Nós estamos dizendo aqui o seguinte, ó, nós queremos e nós achamos que o PT tem que mudar para continuar mudando o Brasil. E não é por um problema interno do PT, não é a nossa guerra interna que tem a ver, que leva a essa situação. Tem uma situação objetiva, que está colocada. Ninguém nega aqui que os governos Lula e Dilma foram um avanço extraordinário na história do Brasil. Ninguém nega aqui que o país seria outro hoje se o Serra tivesse ganhado a eleição lá atrás e o PT não tivesse feito essa travessia de 10 anos, melhorando a vida do povo. É verdade. Não é isso que está em questão. O que está em questão é o seguinte: qual que é o limite dessa estratégia que começou lá em 95? Nós colocamos o seguinte, ó, essa estratégia que nos levou à vitória, que fez o Lula ganhar a eleição,
que fez ganhar de novo em 2006, que levou a eleição da Dilma em 2010, ela está claramente se esgotando. Os sinais são claros para quem quer enxergar. Em junho, quando o povo e a juventude veio à rua, isso ficou muito claro. Vamos falar a verdade aqui? A maioria dos dirigentes do PT ficaram perplexos. Não entenderam. O Lula não entendeu. Ele deu uma declaração, não estou entendendo o que está acontecendo, porque é a primeira vez em 30 anos que o movimento de massa é comandado sem o PT. Não tinha protagonismo petista naquele movimento. Agora também é falso dizer que era um movimento contra o PT. Depois a mídia tentou transformar nisso, a Rede Globo. Mas o movimento nasceu de uma forma muito espontânea, com a juventude dizendo para nós, e para a sociedade como um todo, que nós queremos outra política. Outra política. E outra política é o seguinte, não é contra a política do PT não, é outra política que aprofunde as conquistas. A juventude quer mais educação, quer mais universidade pública, quer universidade pública para todos os filhos dos trabalhadores, quer mais saúde, quer transporte público, quer gasto social. Portanto, tem que aprofundar a nossa política, que é a nossa política do PT. E o recado foi claro também, que é o seguinte, tem problema ali porque essa política está corrompida, ou o sistema político está corrompido. Os 300 picaretas lá que o Lula disse no Congresso, hoje devem ser mais uns 400. Tem que mudar, precisa de reforma política. Esse foi o recado. O que nós vemos agora? Essa semana, essa tal da base de sustentação, essa política de aliança está se esfarelando. O PSB, que pretensamente é um partido de esquerda, está se construindo como opção da direita, com a candidatura de Eduardo Campos. E não é à toa que a Marina aderiu. Porque a Marina, também vamos falar a verdade aqui, está bem de direita. Financiado pelo grande empresariado, entre outros. E namorando com a Aécio Neves. Então, não tem problema. E o PMDB na ofensiva contra a nossa política. O PMDB na ofensiva contra a política petista, que é a política das reformas estruturais. Então, a estratégia está se esgotando. Se a gente quiser vencer as eleições de 2014, nós temos que dizer para o povo muito claramente que o PT, o segundo governo Dilma, vai ser o governo das reformas estruturais, da reforma agrária, da reforma tributária, da luta contra a Globo e a Veja, pela reforma da mídia, e nós fazemos isso com aliança com o povo e reforçando o nosso programa histórico. Então, esse debate nós temos que aprofundar, e eu peço o voto de vocês para a nossa chapa, para reforçar esse programa. Muito bem. O candidato Emílio pede 1 minuto de réplica, porque ele foi citado, direito de resposta, aliás, ele foi, no direito de resposta, ele foi citado e ele, no final, depois do próximo, então, ok, então o próximo a se manifestar, a falar, a fazer as suas considerações finais, é o candidato Miranda. Depois do candidato Miranda, aí sim, o direito de resposta do candidato Emílio de Souza. Ai, meu Deus, eu fui citado no último minuto lá, mas tudo bem. Olha, eu digo a todos que estão aqui, aos que me conhecem, que leiam as teses. E aos internautas que vejam a prática. Eu, como sou da era digital, mas continuo socialista e lutando pela revolução e para acabar com o capitalismo, pode ver lá no meu Facebook que eu estava nas manifestações de junho. Aliás, eu sou amigo de vários aqui do Facebook. Então, esse negócio de era digital, era analógica, junho mostrou que é nas ruas é que se faz o combate. É com mobilização e ganhando mentes e corações. Para militância, para ideia. E é isso que o partido precisa. E é isso que a nossa chapa apresenta. Ou seja, precisamos de virar à esquerda e reatar com a luta pelo socialismo. E o socialismo nada mais é do que a gente precisa hoje para evitar a catástrofe. O que nós estamos vendo na Grécia, na Itália, na Espanha, em Portugal, alguém acha que não vai chegar aqui no Brasil? E que nossos governos não terão que se confrontar com esta situação? Ou alguém acha que nós vivemos numa ilha capitalista e que aqui estamos blindados?
Bom, aqueles do partido que falavam isso já não falam faz tempo, porque não há blindagem. O capitalismo é internacional, portanto a sua crise é internacional e não está resolvida. E o governo que no início desse ano cortou 50 bilhões de dólares, o governo federal, da Dilma, de investimentos sociais, está colhendo algumas coisas. O superávit primário não está sendo alcançado. Foi rebaixado, ou seja, a crise está chegando. E alguém acha que uma política reformista é possível fazer sem recursos para a reforma? O que nós vamos fazer nesse momento? Enfrentar o capital ou não? Essa é a discussão que está colocada à nossa frente. O que nossos prefeitos, vereadores, parlamentares vão fazer? Na opinião da chapa Virar a Esquerda Reatar com o Socialismo, nós temos que preparar o partido para esse enfrentamento. E preparar o partido é, primeiro, temos que abrir uma campanha no nosso partido por público, gratuito para todos, saúde, educação e transporte, porque é isso que as ruas pedem. Eu não acho que as ruas pedem reforma política porque eles acham que é tudo podre. As instituições, é o que todas as pesquisas mostram. As ruas querem atender suas reivindicações. Os 7 milhões de inscritos no Enem querem uma vaga na escola. Ah, mas tem o ProUni. Mas o ProUni, com as vagas públicas, foram 350 mil vagas, frente à demanda de 7 milhões. Depois de 12 anos do governo Dilma, nós ainda temos 14% de analfabetos. Por quê? Por que temos 14% de analfabetos, sendo que a Venezuela foi para, em 2 anos, erradicou o analfabetismo. Cuba, há 40 anos atrás, erradicou o analfabetismo. Por que ainda temos? Porque nós vivemos sob o capitalismo. Não é porque a Dilma é boa ou ruim, é porque a maioria dos governos do PT, sob essa linha de colaboração de classes, administra o capital. Não que nós não tenhamos que fazer governos honestos, atender petições, consertar a rua, o buraco da rua, ter mais médico. Não, mas nós temos que usar esses espaços para ser uma trincheira, para avançar mais na luta contra o capital. Esse é o principal problema que o PT tem que enfrentar. E por isso, o que nós vemos hoje, e estamos vendo aqui, esse debate ficou claro, é que tem companheiros que acham que nós temos que administrar bem. E depois que nós desenvolvemos bem o capitalismo, um dia, quem sabe, podemos chegar ao socialismo. Eu acho que tem companheiro que diz que é socialista, mas só faz pose. E nem fala em dia de festa mais. Porque acha que só administrar o Estado, a prefeitura, o seu mandato, fazer as petições é o suficiente. E não é o suficiente, companheiros. O PT precisa de virar à esquerda, reatar com o socialismo, lutar para vaga para todos, lutar por serviços públicos para todos. Por isso, para continuar esse debate, eu peço o voto de vocês na minha candidatura a presidente do PT e na chapa nacional e estadual Virar à Esquerda, Reatar com o Socialismo. Essa discussão não pode morrer. Essa discussão tem que estar viva, porque foi a chama que fundou o PT, é a chama que movimenta milhões no mundo inteiro para derrubar o capitalismo e para construir uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Obrigado e boa noite e boa luta a todos. Bem, então vamos ao direito de resposta do candidato Emílio de Souza. 1 minuto para a sua resposta. Pois não? Eu fui citado negativamente, eu não fui citado de qualquer coisa. Não tem coordenação o debate, meu cara. Tem regras o debate. Olha, deixa eu falar uma coisa, eu não vou exercer o direito de resposta porque não está nada. Agora, utilizar que fui citado ofensivamente, com respostas equivocadas, fui citado. Fui citado aqui, por exemplo, de que eu defendo que está tudo bem, que não tem nada para mudar. Isso é mentira. Então não se fala mentira na última hora. Não preciso, dispenso o direito de resposta. Ok, então, agradecemos a participação dos candidatos. Direito de resposta, você não quer ouvir? Fala, não me cita. Dá a sua opinião e pronto. Agradecemos a participação dos candidatos. Isabel Carlão
Emílio de Souza, Lício Lobo e Miranda. Muito obrigado. Lembrando que este programa será reprisado na segunda, na quarta e na sexta-feira pela Web TV linhadireta.org.br, às 16 horas de segunda-feira, de quarta-feira e de sexta-feira. Muito obrigado aos quase 3.000 internautas que estão à misa. Pois não, desculpa. Eu citei a misa sim. Desculpa. Aqui, você define o presidente.